Bora lá, estamos ao vivo. Vamos aguardar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou começar compartilhando. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos lá, vamos lá. Estou muito ansiosa para a aula de hoje. Tenho certeza que vocês também. Bora acertar aqui. Isso aí. Preciso esperar o pessoal entrar para saber se o som está legal. Me fala aí, Mandinha, se tá dando para me ouvir. Estamos ao vivo no YouTube. Orlinda, minha querida, seja muito bem-vinda. Aproveitando, me falam já, meninas, vocês que já entraram, o som tá bom? Tá legal? O som tá bom? Ei, Grazi, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Tá ótimo, né? Então tá bom, porque eu não coloquei microfone, comprei um suporte novo, não testei nada. Bora me contar quem tá aí, gente. Dá um oi para eu poder saber quem está aí, tá bom? Eu vou deixar o meu celular conectado, porque daqui a pouquinho eu vou virar a câmera, tá? E eu não vou mais conseguir ler os comentários por aqui. Então, eu quero conectar aqui no outro celular, tá joia? Então, bora falando aí para eu poder saber quem está aí comigo. Bora lá. Quem tá aí já vai dando um oi. E é isso aí. Estou animadíssima para a aula de hoje. E olha aqui a nossa pintura. Olha que lindo que tá. Muito fácil, gente, pintar pêssego. Parece difícil, mas não é. Ei, Claudinha, seja bem-vinda! Claudinha é minha aluna presencial nas aulas de pintura, aqui aonde eu dou aula, aqui na cidade de Muqui, no Espírito Santo. Nádia, meu amor, seja muito bem-vinda. A gente já vai começar, vou aguardar mais um minutinho para eu poder já dar as explicações, tá bom? E eu já vou começar falando para vocês que estão aqui, não se preocupem em anotar nada, material, nada disso, porque após o término da live, vocês não reparem não, gente, que eu tô tossindo ainda, eu passei por uma gripe muito forte e eu fiquei com essa tosse, tá? Quando terminar a live, eu vou salvar a aula e vou postar ela para vocês. E lá vai ter o link que vai levar vocês direto pro risco. Aí vai ter o risco, a foto, tem também toda a descrição dos materiais, tintas, tudo direitinho. E é claro que tem também o nosso risco, ó, o risco da aula de hoje. Tá muita iluminação aqui, acho que não vai dar para vocês verem muito bem, mas vai ser só vocês imprimirem que vai dar certo, tá joia? Então bora lá que nós já vamos começar a nossa aula, não vou me delongar, eu já vou posicionar a câmera aqui, então eu vou sumir, mas vocês vão ficar ouvindo a minha voz e eu já vou começar a aula, tá joia? Enquanto isso vocês podem ir escrevendo que eu vou acompanhando pelo outro celular. Quem tá entrando. Ei, Verinha, seja bem-vinda. Jerusa, seja muito bem-vinda. Amo vocês e agradeço de coração a presença de cada um de vocês aqui. Tá joia? Então, bora lá que eu vou virar vocês aqui pra gente começar a aula de hoje, tá bom? E qualquer dúvida, vão escrevendo aí que, na medida do possível, eu vou responder. Então, bora virar vocês. Tô tentando posicionar aqui a câmera de uma forma que fique bom, tá? Como eu disse para vocês, esse tripé é novo,
E eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas espera aí que eu já vou acertando. Tá dando não, Mandinha? Tá dando não. Agora. Ai, tá com delay. Amy! Seja bem-vinda. Como é que tá aí, Amandinha? Fala com a mamãe. Mais pra cá. Mais pra onde? Porque eu tô com delay naquela câmera ali, não estou conseguindo ver. Aqui também tem delay. Então, bora lá. Deixa a pintura aqui. Tá conseguindo arrumar pra mim? E é isso, acho que deu. Tá dando, gente, pra poder ver direitinho? Eu vou começar pintando. Eu começo por esse pêssego aqui, tá bom? Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o preenchimento desse pêssego aqui, tá? Aí, para isso, a gente vai precisar da cor amarelo ouro. Todas as tintas que eu vou utilizar aqui na aula são da Acrylex. Não estou fazendo propaganda, porque às vezes a aluna quer comprar igual a que eu estou usando. São da Acrylex, tá? E a cor que eu vou começar é a amarelo ouro. Então, você vai abrindo a sua tinta e eu vou começar fazendo a aplicação desse pêssego que está por baixo com esse pincel que é da Condor. O número dele é 462, tamanho 4. Mas como eu disse no início, não se preocupem, porque eu vou deixar o link com todos os materiais que eu utilizei, tá bom? E o que que a gente vai fazer aqui nesse pêssego? Eu vou preencher todo ele com esse amarelo ouro, tá? Pode deixar que eu vou lendo aqui. Tá ok, né, Grazi? Então vai acompanhando aí. Cadê sua mãe, Grazi? Pra ela aprender a pintar pêssego. Ó. Gente, se ficar ruim, se tiver alguma coisa ruim, imagem, som, vocês vão me falando, tá bom? Qual é o segredo aqui? A gente tem que preencher bem a trama desse tecido. Tem que ficar bem preenchidinha, mas não pode ter excesso de tinta. E quando que tem excesso de tinta? Você consegue visualizar, aqui não tem excesso de tinta em lugar nenhum. Uma camada bem grossa de tinta. Aí você sabe o que acontece? Fica uma pintura pesada e sem brilho. Então não é essa a nossa intenção aqui, tá bom? Então você vai preenchendo e toma cuidado. Eu gosto sempre de falar para minhas alunas que esse pincel aqui não é pincel de acabamento. Então eu não vou pintar contornando em volta, dando acabamento. Eu só quis preencher mais rápido com vocês, por isso eu usei o pincel Pituá, tá? Mas eu já vou pegar um pincel menor. Eu peguei um pincel da Condor também. A referência dele é 454, o tamanho dele é 10, tá? E eu vou fazer agora toda a volta, dando o acabamento com muito cuidado, pra gente poder não borrar, tá bom? Essa pintura. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, a gente sempre começa com o objeto que está por baixo, por isso que eu começo por esse pêssego, tá? Não começo por esse nem pela folha, porque esse tá por baixo, esse vem por cima desse e a folha tá por cima desse pêssego. Então, a gente tem que sempre partir desse princípio para que as técnicas fiquem bem encaixadinhas aí, tá? Vocês vão ver que é uma pintura gostosa de fazer, não é uma pintura demorada, é uma pintura bem fácil de fazer, tá? E vão seguindo aí, tá joia? E já vai colocando para mim aí nos comentários, quem tá entrando agora, de onde que vocês estão falando, tá? Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, é só me perguntar, que na medida do possível eu vou respondendo. Eu tô conseguindo visualizar aqui o comentário de vocês, tá? Então, após preencher com o amarelo ouro, vocês vão pegar a tinta na cor caramelo, tá? A cor caramelo, porque nós vamos começar a fazer esse sombreado aqui, tá bom? E como que a gente vai fazer esse sombreado? Não vou nem lavar o pincel, vocês podem observar. Eu pego tinta sempre num lado só do pincel. Olha aqui, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Se a gente pegar com o pincel em pé dessa forma, você não consegue controlar para onde você quer levar a tinta, tá?
Ah, tá, Mirella, vou mudar para perto de você para eu te ensinar a pintar? Nem precisa. Vai assistindo os vídeos aí que você consegue pintar, tá bom? Então aqui, olha, a gente vai pegar o caramelo e eu vou começar aqui na parte de baixo, ó. Eu passo e já venho esfumaçando. O que que é o esfumaçado? É esse movimento que eu tô fazendo aqui, porque se você não esfumaçar, se você só colocar a tinta assim, não fazer nada, olha como é que fica marcado. A gente não quer, a gente tem que esfumaçar. Essa técnica do esfumaçado, você usa em todas as pinturas que você faz, você, quando vai dar o sombreado, você precisa esfumaçar. Então, é essa técnica aí que você vai usar. Eu vou subir um pouco mais com esse caramelo. Não vou entrar muito com ele pra cá, tá? Ele só tem esse detalhezinho aqui do caramelo. Não vou pesar a mão nele, porque eu tenho outras cores que vão entrar por cima aqui desse caramelo, pra também trazer o tom do nosso pêssego, tá bom? Agora eu vou pegar mais um pouquinho, olha, no ladinho do pincel. Vou vir aqui nesse lado. Tá dando para vocês verem como que eu faço com o pincel direitinho? Me dá um feedback aí, só para eu saber se eu estou conseguindo ser clara com vocês aqui nas técnicas. As minhas alunas de pintura fizeram essa aula desse pêssego, eu fiz questão de dar para elas na terça-feira, tá? Elas conseguiram pintar. As aulas presenciais são maravilhosas, porque eu consigo ajudar, explicar as técnicas e são boas, né? De pertinho, com a professora perto, é bem mais fácil. Ó, venho de cima para baixo, agora de baixo para cima e venho esfumaçando. Eu não deixo essa tinta parada ali e nem fico esfregando muito para não tirar o brilho. Joia? Então, com a tinta caramelo, nós já terminamos, tá bom? Agora, nós vamos utilizar a tinta de cor que tem o nome Tangerina. Ei, Denise, você que é demais, gatona. Seja bem-vinda. Muito feliz que vocês estão participando dessa live. Tem um cabelinho aqui no meu pincel, bora tirar. Ó, agora com o Tangerina, eu vim aqui intensificando o sombreado por cima desse caramelo. Mas eu não quero tirar o tom de caramelo, tá bom, gente? Não é para tirar o tom de caramelo. É só para dar aquele tom um pouco avermelhado e alaranjado. Porque o Tangerina, ele, olha a cor dele. Ele não é vermelhão, não. Ele... Perdão, pessoal. Ele é um vermelho meio alaranjado. Ele não é aquele vermelho puro, tipo vermelho sangue. Então, olha o tom bonito que ele dá. Tá vendo? Então, bora lá. A gente utiliza ele um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Bem pouquinho, ó. Esfumaço pra cima e puxo aqui. Nem vou fazer muito movimento. Só isso aqui e já tá ótimo, tá maravilhoso, tá bom? Ó, já terminei com o Tangerina. Agora, nós vamos vir trabalhando com a nossa cor Siena Natural, tá? Denise, bora pintar de novo. Denise também é minha aluna presencial do curso de pintura. Você gostou, Denise, de pintar o pêssego? Fala aí pras meninas se você gostou. A Claudinha que não pintou, né? Mas logo, logo a Claudinha já vai estar pintando tudo quanto é tipo de fruta, né, Claudinha? Ó, bora lá, meninas. O que que eu vou fazer com essa cor Siena Natural? Peguei um pouquinho de tinta de um lado do pincel. Vou passar só um pouquinho aqui nesse meinho, só para tirar o excesso, porque eu acabei pegando muita tinta. E a minha intenção é aqui em cima trabalhar um pouco com esse Siena Natural, tá? É bem pouquinho, só para fazer um sombreadinho aqui em cima com Siena Natural, tá bom? Vocês vão ver como é rápido fazer pêssego, gente. Nem vai demorar muito essa aula. Ó. Fiz aqui. E passei aqui. Nesse pedaço aqui, eu vou trabalhar puxando só assim um pouco para cima com esse Siena Natural. Por quê? Porque eu vou entrar com um tom de marrom aqui e vou fazer um pouquinho de profundidade.
Então, eu quero dar um sombreado com esse siena aqui. Olha como é que é pouquinho, gente. É bem pouquinho, tá? Agora, vocês vão pegar aí a cor marrom, tá bom? Ah, faz sim, Claudinha. Claudinha falou que vai fazer em casa depois. Faz sim. Eu vou disponibilizar o risco, a foto, os materiais, tudo direitinho, tá? Você gostou, né, Denise? Ah, é uma aula bem gostosa de fazer. Aí, a Mirella vai mandar uma receita de xarope. Ai, Mirella, manda mesmo, que eu já tô mais de 15 dias com essa tosse, tá enjoada. Ó, agora eu vou utilizar o marrom. O marrom, eu vou passar ele aqui, que é nessa parte aqui do nosso pêssego. E vou dar uma escurecidinha de leve aqui, só um sombreadinho. Olha como é que foi sutil, gente. Mãozinha leve, tá? Foi bem sutil. Ó, vou vir de novo com mais um pouquinho. Ó, só para intensificar essa parte de baixo. Ó, e esfumaço para cima. Tá vendo como é que a gente faz? Mais um pouquinho, mas agora eu vou lavar o meu pincel, tá? Vou lavar para poder retirar o excesso de tinta desse pincel. E vou vir aqui mais um pouquinho, dando esse sombreadinho aqui embaixo. Ó, já intensifiquei. Tirar um pouquinho, que ficou muito V. Ótimo. Esse efeito que eu quero. Aqui tá feito, tá bom? Agora, a gente vai pegar a cor vermelho tomate, tá? E a gente já tá quase finalizando esse pêssego, tá? Ele não é difícil de fazer. Já tá ficando lindo, né? Ele é uma pintura que ela não é demorada de fazer, Mirella, e logo vai dando vida, mas são as técnicas mesmo, né? Olha, onde que a gente quer um pouco desse vermelho? Eu quero já avisar que o vermelho, esse é vermelho mesmo, tá? O nome dessa cor é vermelho tomate. Ele é bem traiçoeiro, gente. Se vocês pegarem muito no pincel, estraga a pintura de vocês. Eu peguei só de um ladinho e eu acho que tá muito aqui. O que que eu vou fazer? Eu tenho um pratinho aqui, ó, vou puxar pra cima pra vocês verem. Eu vou depositar o pincel pra tirar esse excesso, tá? Tirei o excesso do meu vermelho tomate. Agora sim, eu vou começar a trabalhar com ele. O vermelho tomate, eu vou passar ele um pouquinho aqui nesse cantinho, tá? Olha como é que fica vermelho, eu tô com bem pouquinho. Vou voltar lá no meu pratinho, peguei aquele restinho. Vou dar umas batidinhas aqui, porque eu quero ele um pouquinho vermelho nesse pedaço. E eu quero que tenha brilho, então eu não quero ficar esfregando muito, tá? Eu vim aqui e dei umas batidinhas de leve, tá bom? Agora, eu vou dar uma esfumaçada nesse pedaço aqui. Olha, eu tô aproveitando para fazer um efeito aqui. Vocês viram que ficou um pedaço como se tivesse marcado aqui? Eu não quero isso, eu vou ensinar vocês como que vocês vão tirar quando vocês pintarem e por um acaso ficar algum detalhe que vocês não querem, tá? Eu vou ensinar para vocês como que vocês fazem isso. Bora lá. Vocês vão pegar o amarelo que vocês usaram, que é o primeiro amarelo ouro, e vocês dão batidinha assim, ó, e agora roda para esfumaçar, que aí vocês tiram aquele efeito, opa, um fiapo do meu pincel. Tiram aquele efeito e ao mesmo tempo dá esse vermelho esfumaçado aqui, tá? A câmera tá um pouquinho balançando porque eu tô numa mesa que ela tá balançando um pouco. Feito, a gente não esfrega mais, tá bom? Agora o que a gente vai fazer antes de dar luz aqui, nós não vamos trabalhar com o branco aqui, tá faltando a nossa luz, não vou dar luz agora, tá? Por que que eu não vou dar luz agora? Porque essa tinta tá molhada e ela é uma luz que em parte ela é seca, em parte ela é úmida, então vou deixar secar um pouco, não vou dar luz agora. Eu vou vir aqui com o nosso siena novamente, só para passar nesse pedaço aqui que eu quero um pouquinho marcadinho com essa tinta siena natural. Ó, esfumaça e pronto, tá? Não vamos passar mais.
Parece que não tá muito legal, mas é porque tá faltando a luz para dar profundidade aqui direitinho, fazer os detalhes certinhos, mas nós não vamos mexer agora. Agora a gente volta para o nosso pincel Pituá, que é esse aqui, que é o 462 tamanho 4. Volta para nossa tinta amarelo ouro e nós vamos preencher esse daqui, tá? Aí a gente vem passando, lembrando que eu expliquei para vocês que tem que cobrir, tá? A trama desse tecido. Pessoal, vai compartilhando se vocês conhecem alguém que gosta também de pintar, para poder assistir a aula. Sempre tem técnicas legais para a gente poder aprender. A gente sempre tem espaço na nossa cabeça para poder aprender, né? Ó, eu vou precisar bater mais essa tinta aqui. Pronto, peguei mais um cadinho. Bora lá. Esse pincel, que é o Pituá, que a gente chama de Pituá, ele facilita muito a vida, gente, porque eles ajudam. A Denise ama esse pincel, né, Denise? A Denise é prática. Eu brinco aqui na aula de pintura que elas apostam corrida, porque eu viro as costas. Acabei de explicar. Quando eu volto, menina, a Denise já quase que pintou tudo o negócio. Não sei como é que ela dá conta. Aí a gente vai olhar, ela usou o Pituá para poder preencher mais rápido, que a bichinha é esperta, tá? Né, Denise? Ó, então bora lá. Não vou utilizar mais o Pituá, vou pegar o pincelzinho, que é o pincel de acabamento, para eu vir aqui e fazer a parte em volta que precisa ser feita, tá bom? Então, vocês vão cobrindo, vão seguindo, olha, com muito cuidado. Gente, e a melhor coisa que tem, para quem tem, assim, problema de ansiedade, ou às vezes está em casa, já é aposentado, não tem nada para fazer, ou tá querendo uma distração, melhor coisa que tem é fazer artesanato. Vai caçar uma aula de pintura para fazer, uma costura, é tão gostoso. Eu sempre falo com as meninas que é muito bom. A gente quando senta para poder pintar, a cabeça da gente não pensa em mais nada. Mirela, esse tecido é uma sacaria, tá? São aqueles tecidos de pano de prato, só que ele não é aquele pé de galinha. Qual que é o pé de galinha? É aquele que tem um monte de bolinha nele, um monte de calombinho alto. Aquele a gente chama de pé de galinha. Ele é até ótimo para secar vasilha. Esse aqui, ele também é muito bom para secar vasilha. Só que ele é próprio para pintura em tecido. Então, aí na sua cidade, quando você for comprar, você vai falar, eu quero um pano para pintura em tecido que seja liso. Não serve o pé de galinha. Deixa claro. Você sabe por quê? Porque eu vejo as minhas alunas falam que quer pano para pintar, o pessoal da loja não entende nada, porque só vende, né? Nunca fizeram artesanato. Embora trabalhem em loja de artesanato. Acaba vendendo pé de galinha. Aí chega para fazer aula com o pé de galinha. E esse tecido pé de galinha não dá para pintar. Ele não dá para você fazer esses efeitos bonitos, sabe? Que a gente faz aqui. Ele não dá para pintar, tá bom? Então, feito isso, ó, a gente já preencheu com o amarelo ouro. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a trabalhar com as mesmas cores que a gente trabalhou aqui. Vocês lembram? Olha, eu vou trabalhar com caramelo, eu vou vir com esse caramelo aqui nesse cantinho, vou esfumaçar para baixo. Olha, eu pego a tinta de um ladinho do pincel, tá? Vocês que estão começando, acostumem sempre pegar de um ladinho do pincel, que depois é mais fácil para vocês seguirem a técnica, porque eu vejo que às vezes a gente pega já mergulhando, já fica viciado nesse movimento, e depois para sair desse vício é difícil, e a pintura não fica bonita, tá? Já vou logo falando, porque você não consegue controlar. Você vai perder para Cláudia? Ah, Jerusa, obrigada, obrigada, que bom que tá ficando bonito, bem original, gratidão pelo carinho. Então, Mirela, é ótimo que a pintura de tecido, os materiais não são caros. O que você faz? Igual aqui no canal, eu tenho várias aulas. Você vai escolhendo quais aulas você quer fazer e vai comprando os materiais devagar. Eu já estou para fazer um vídeo de quais pincéis, quais são os materiais principais, sabe? Porque é muito importante isso.
é a pessoa saber qual material que ela vai comprar para poder não comprar material demais, entendeu? Ai, Grazi, que bom que você voltou. Denise, eu vou ficar doida mesmo. Ah, Claudinha vai apostar corrida mais uma. Ah, essas minhas alunas. Ó, eu sigo com o caramelo aqui. Aqui eu vou fazendo esse, puxando assim como se fosse a barriguinha do D, não tem? As professoras aí de plantão, Graziela, ó. Ó, a gente vai puxando para baixo bem delicadamente, tá? Ó. Por que que aqui tá ficando mais forte? Alguém sabe me dizer por que aqui embaixo dessa folhinha tá ficando mais forte? Quem chuta? Não vale minhas alunas, que eu falo tanto no ouvido delas. Por que que está ficando mais forte? Grazi, cadê sua mãe, Grazi, para assistir a aula? Ah, não é possível que ninguém sabe por que que tá ficando mais forte ali. Gente, é porque a folhinha tá por cima, então é a sombra. Entendeu? Aí tem que ter o sombreadinho, tá? Por isso que ali é mais forte. Ó, e desce aqui, que é onde tem essa curvinha, tá bom? Agora a gente vai começar a trabalhar com a nossa cor tangerina, tá? Vem com a cor tangerina aqui embaixo dessa folhinha e a gente começa a puxar ela para esse meio aqui, tá bom? Ó, a gente vai puxando, vai fazendo essa curvinha. Vocês repararam que eu não fico esfregando a pintura? Eu sempre falo para as meninas estão aí, ó, alguma das minhas alunas, e não me deixa mentir, que eu sempre falo, gente, não esfrega porque a pintura fica fosca, fica feia, fica sem brilho, tá? Vem com esse tangerina aqui em cima e começa a puxar para baixo também. Ah, meu Deus, a professora é linda, muito obrigada. Ai, que gracinha, gente, falaram que eu sou linda. Amei isso, obrigada. Ah, eu passo sim, Mirella, pode deixar que eu envio. Eu envio um WhatsApp para você, tá? Eu envio para você ver. Ó, agora a gente vem com o tangerina aqui em cima, nessa bordinha aqui. Puxa pro cantinho. Ó, tá vendo? Vem nessa aqui e esfumaça um pouquinho para baixo. Ó, bem pouquinho, que eu só quero dar uma corzinha. Olha como é que ficou. Vocês estão conseguindo visualizar? Vou pegar só mais um pouquinho do tangerina. Vou passar aqui. Ó, e esfumacei um pouquinho para baixo, tá? Aqui, eu com o pincel sujo, eu só dou uma leve esfumaçada, ok? Assim que eu faço. Utilizei o tangerina aqui, gente. Agora, eu vou descer só mais um pouquinho com esse tangerina. Ó, vocês não reparam que a minha cachorra danou a latir agora. E aqui é a vida real, tá? Tá lindo, né, Claudinha? Ó, esse aqui a gente vai descer um pouco mais com esse tangerina. Tá vendo que aonde já secou, que eu boto a tinta, fica mais escuro? Por isso que eu não dei a luz aqui, porque vai fixar mais o branco da luz. E a intenção é essa, entendeu? Ó, então, reparem que aqui tá mais intensa, aqui vem clareando, tá? Então, quer dizer que a luz, ela tá batendo aqui, e a luz, ela vai bater nesse aqui e aqui, olha, tá? Então, essa vem aqui e esse aqui. Então, tudo isso faz sentido na hora que a gente vai pintar, tá joia? Agora, nós vamos pegar o nosso vermelho tomate. Peguei um tiquinho só. Vou colocar, depositar ele aqui em cima, nessa outra parte que eu quero ela mais intensa, que tem aquela curvinha saindo desse meinho do nosso pêssego. Vou botar mais um pouquinho, gente, é tudo bem pouquinho, porque a gente quer que fique
bem delicado. Vou dar uma batidinha só para tirar esse intenso que ficou. E agora sim, eu vou vir intensificando esse sombreado aqui. Tinta na beirinha do pincel. Peguei um pouco mais porque eu quero escurecer um pouco mais aqui. E já esfumaçar para baixo, tá? Ó, e já venho fazendo aquele trabalhadinho que eu falei com vocês, que eu brinco que eu falo até que é varridinha. Bora varrer a pintura. Ó. Por que que tá dando esse efeito de degradê, pessoal? Tá dando esse efeito de degradê porque quando eu puxo pra cá, a tinta tá mais intensa em cima, então ela vem só dando um sombreadinho embaixo, entendeu? Agora eu vou vir com esse vermelho. Eu não vou encostar no meio, porque eu quero que esse meio aqui fique mais claro, tá vendo? Ó. Gente, aqui é vida real. Se ouvir barulho, a minha menina tá em casa, tem cachorro, tem gato. Daqui a pouquinho o gato me pede colo também. E assim vai. Ah, Grazi, sua mãe dormiu, né? Não, mas eu vou salvar o vídeo, fica tranquila, tá bom? Aí você fala para ela poder assistir depois, tá? Ó, aqui eu fiz esse trabalho. Agora eu vou vir trabalhando com o vinho. Gente, tá quase que pronto. Vocês não vão acreditar. Bora vir com o vinho. Não vou nem lavar meu pincel, tá? O que que eu quero fazer com esse vinho? O vinho eu vou dar uma intensificada aqui embaixo dessa folha. Ó, a gente passa num pedaço e eu já venho esfumaçando. Ó, olha lá como é que eu vou fazendo. Olha como é que vai dando o sombreado. Estão vendo? Tudo mãozinha leve. A filmagem tá boa, gente? Que vocês estão falando tá ficando bonito e tudo, mas assim, eu não consigo visualizar aqui a imagem eu pintando, mas se tiver algum problema, se estiver embaçado, vocês me falam, tá? Ó, olha como é que eu já sombreei ali, tá vendo? Olha que bonito que ficou, né? Fica bem legal. Agora, nós vamos pegar um pouquinho mais desse vinho, mas é bem pouquinho mesmo, tá? E vamos subir um pouco aqui com ele, bem pouquinho, ó. Vou puxar ali, mas vou parar, porque ali já não tá mais sombreado, tá vendo? Ah, tá lindo, né? Grazi é pêssego, vai dar até vontade de comer pêssego aí. Olha que lindo que ficou, tá vendo? Agora sim, eu vou lavar o pincel, porque eu já vou começar a trabalhar aqui, olha, nessa parte que tá saindo esse cabinho daqui, tá bom? Vocês vão pegar o amarelo ouro de vocês, que ele é um amarelo mais clarinho, olha ele aqui. Coloquei aqui pra vocês verem, ó, puxar essas tintas pra cá. Olha o amarelo ouro como é que é. Ele aqui nessa parte, ele tá um pouquinho mais claro, então eu boto um pouquinho dele aqui, só para clarear. Olha como é que já clareou, acho que dá para visualizar. Boto um pouco aqui, esfumaço para cima. Não levo até lá em cima, aonde eu passei o vermelho, tá vendo? É só o efeito mesmo que eu quero dar dessa claridade ali. Aqui nesse meio, também quero clarear, eu vou passar um pouquinho do amarelo ouro. E aqui nesse contorninho, eu também vou passar um pouquinho, onde eu não encostei. Lembra que eu falei pra vocês que eu não ia encostar? Eu não encostei. Esse amarelo ouro eu já tô preparando para logo eu entrar com o branco. Então, eu estou clareando aonde eu vejo que tem necessidade, tá? Eu vou vir com um pouquinho dele aqui. Ó, nesse cantinho, que aqui depois eu vou entrar com a luz. Tá? Eu quero dar um tom diferente aqui, mesmo mesclando um pouquinho do vermelho. Vocês já vão ver que ele fica um pouco mais claro esse tom aqui, tá bom? Quero passar um pouquinho dele aqui. E vou trabalhar com ele aqui, nesse pedaço, ó. Deu pra ver? Olha como é que eu já dei uma clareada aqui. Vai entrar o branco ainda, tá, gente? Mas a gente já começa a trabalhar com o amarelo ouro, porque eu não quero que fique brancão. Ele vai entrar um pouquinho do amarelo ouro, só pra dar já uma trabalhada aqui nesse pedaço, tá bom?
E aqui eu já começo a fazer o detalhe que tem a profundidade. Aí eu venho trabalhando um pouco com esse amarelo ouro. Ó, eu venho aqui de novo com ele, intensificando, tá? Esse aqui é o movimento para esfumaçar. Já parei, porque senão vai ficar muito manchado, tá bom? Então, não é o que a gente quer, tá? Agora, eu vou pegar um pouco mais do nosso marrom. Peguei o marrom, já vou intensificar ele aqui. E já vou começar a trabalhar um pouquinho aqui. Nesse cantinho, ele tem um leve marronzinho, tá? E aqui bem pouquinho também. Não vou mexer mais. Agora, sim, eu vou começar a trabalhar o caule para depois a gente vir dando essa luz, tá? Então, bora lá. Ah, gente, antes eu acho que eu já vou fazer com vocês esse fundo. Bora lá para esse fundo que aí a gente já finaliza esse pedaço. Vamos lá que o fundo é muito fácil. Nós vamos precisar aqui do marrom, do vermelho, tá? Do caramelozinho também e da tinta branca. Não se preocupem porque na descrição do vídeo tem o link e vai ter tudo isso e vocês vão conseguir pintar aí também, tá bom? Então, bora lá. A gente começa nesse canto passando o marrom. Ó, eu passo um pouquinho do marrom e esfumaço. Esse aqui, ele é um fundo que ele é bem fácil, tá? Eu só estou projetando, só estou fazendo a sombra, que é uma sombra pequena. Existem vários tipos de fundo. Eu vou mostrar para vocês depois, quando terminar a live. O papel tá meio feinho, mas eu vou mostrar. Que eu peguei uma imagem na internet do pêssego e criei a aula em cima dessa imagem, que é a imagem da fruta mesmo, tá, gente? Isso aqui é uma pintura que eu fiz do zero, olhando a fruta. Eu não peguei de nenhuma artesã, tá? Quero deixar isso claro. Porque às vezes a pessoa vai achar, pegou de alguém para pintar. Não peguei, não. Fui lá na internet, digitei pêssego, quero pintar pêssego. E veio esse pêssego e eu fiz ele. Agora, ó, peguei o marrom, peguei o caramelo, vou dar um pouquinho do tonzinho de vermelho, só um pouquinho, ó. Vou lavar esse pincel, porque agora eu vou entrar com branco. Tá? E segue essa câmera balançando. Jesus, sacudindo vocês aí, né? Ó, agora nós vamos começar a trabalhar com branco. É aquele movimento para lá e para cá, mão leve e alta, tá? Ó. Estão vendo? Pronto. Aqui eu não mexo mais, tá? Só nesse cantinho. Não mexo mais. Agora eu vou fazer esse daqui. Venho com um marronzinho, só de um ladinho do pincel. Faço essa parte de baixo aqui do nosso pêssego, tá? Jogo para um lado, jogo para o outro. Estão vendo? E esfumaço para baixo. Ó, jogo para um lado, jogo para o outro, esfumaço para baixo. Tá? Ah, obrigada, Grazi, por avisar que a imagem tá ótima. Assim eu fico mais tranquila. Ó, botei mais um pouquinho. Agora eu venho com o caramelo, só para dar um tonzinho ali. Não cheguei onde tá o marrom no caramelo ali. E venho só com um tiquinho do vermelho, tá? Lavo o pincel. Esse fundo é o fundo mais fácil que tem para fazer, tá bom, gente? Ó, e agora sim eu venho trabalhando com o branco. Vocês vão ver que essa pintura é rápida, é fácil de fazer. Sem contar que além de você pintar para distrair a sua mente, acalmar a sua alma, você ainda pode ganhar um dinheirinho fazendo artesanato, gente. O branco é para dar luz, tá? Ó, movimento para lá e para cá. Por que que eu tô passando mais branco aqui? Vocês vão falar, nossa, tá ficando muito branco. Gente, esse branco quando secar, ele some, tá?
As meninas que fazem aula já sabem que o branco praticamente some, tá? Agora a gente pega o marrom de novo. Eu não vou usar as outras cores, mas eu vou vir trabalhar só com esse marrom, intensificando aqui, ó, essa partezinha, só para deixar mais intenso. Só, ó, e sumo com ele. Volto aqui, passo um pouquinho no cantinho, empurro e sumo com ele, só para dar aquele efeito. Está pronto o nosso piso, o nosso chãozinho. Gostaram? Viram como é que é fácil? Agora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar com o branco para dar a luz aqui pra gente passar pra folhinha, tá? Tô tirando as tintas que eu utilizei, não ter perigo de borrar nada. Então, bora começar a trabalhar com esse branco, pra gente poder dar a luz nessa pintura aqui. Bora lá. Ah, ficou lindo, Vera? Que bom que você gostou. Então, vamos lá. Eu vou começar por esse aqui que já tá mais seco, tá joia? Eu vou pegar esse pincel, que é o que a gente chama de pituá. Ele é o pincel 462. É igual aquele que eu usei para preencher, só que ele é menor. Aquele é o 462 tamanho 4. Esse aqui é o 462 tamanho 0. Então, ele é menorzinho. Estão vendo? Como que eu faço? Agora, vocês têm que estar com o paninho na mão, tá? Ó, por quê? Porque você vai depositar o seu pincel pituá na tinta, ó, e você vai tirar o excesso no pano, tá? Ó, eu tô vigiando ele pra ver se dá pra ver, tá vendo? Olha como é que ficou menos tinta, porque a gente quer dar luz, mas não quer dar luz em excesso. Então, melhor você ir de pouquinho a pouquinho pra você não ter perigo de errar, tá joia? Então, bora lá. Eu quero um pouquinho de luz aqui. Eu dei a batidinha mais forte, agora eu desacelero e deixo a minha mão mais leve. O meio eu fiz forte, ó, vou pegar mais tinta aqui. O meio eu bato forte. Agora, em volta, eu venho mais levinho. Por quê? Não tem quando você vê o efeito da luz, que aonde ela bate, ela fica aquele reflexo forte, mas em volta ela vai meio que sumindo, vai ficando mais... Como é que eu posso dizer para vocês? Ela vai sumindo, né? Então, aqui é o mesmo efeito, tá? Então, bora lá. Vamos seguir fazendo essa luz. Tem uma luzinha aqui. Ó, eu bato mais forte, depois eu venho e vou sumindo com ela. Vou pegar mais um pouquinho de tinta, vou lá no meu paninho, vou tirar o excesso. E agora, eu quero fazer aquele efeitozinho aqui da profundidade, tá? Que tem a luzinha. Eu comprei um suporte, gente. Primeira vez que eu tô usando o trem balança junto com a mesa. Não era pra balançar, não, mas tá balançando. Vocês aguentam aí um cadinho. Ó. Estão conseguindo visualizar? Aqui, ele também tem uma luz, tá? O mais difícil para mim, que eu acho, é fazer o aluno entender que a luz, ela é suave. Isso é muito difícil, porque isso requer muita prática. E se a gente erra no branco aqui, é muito ruim, porque é difícil de conseguir limpar. Muito prático, né, Mirella? Nossa, é muito gostoso pintar, gente. Gente, quem começa não para. Feito isso, agora a gente vai dar uma luzinha aqui em cima, tá? Ó, eu vou fazer correndo assim, ó. E agora eu vou bater. Fiz uma marquinha e agora eu vou bater. Joia? Pronto, esse eu não mexo mais. Agora, nós vamos fazer a luz nesse, tá? Limpo aqui o meu pincel. Ó, depositei e puxei para baixo. Vou fazer de novo, vou fazer do lado de cá. Depositei, puxei para baixo. Estão vendo como é que eu fiz? Não é difícil. Ó, depositei ali onde a luz bateu e joguei para baixo. Joia? Não é fácil, não é difícil fazer, tá vendo? Agora, com esse outro pincel, que é o 454,
O tamanho 8 que eu tô usando, eu vou fazer a luz que tem aqui, porque aqui tem uma luzinha, tá? Então, bora lá. Um pouquinho de tinta na beirinha do pincel, limpo lá no prato. Deixa eu chegar o prato pra cá pra vocês verem. Ó, limpa aqui no prato, tá? Eu venho aqui só desse ladinho e faço a luzinha aqui, ó, esfumaço bem levinho pra cima, tá? Agora, eu venho com esse pincel, limpo ele de novo no prato. Não tá dando pra ver o prato. Ah, tá dando pra ver o prato. Pra mim aqui a imagem eu não consigo ver muito. Ó, vou aqui nesse pedaço que ficou mais claro e puxo. Estão vendo? Vou botar um pouquinho mais de branco, porque eu quero que fique luz. Venho aqui e puxo, e puxo. E vou puxar. Olha como é que ficou. Tá vendo? Lembrando que esse branco, ele vai secar e ele vai sumir, gente. Ele fica bem suave, tá? Esse branco, ele fica muito suave na pintura. Feito isso... Para finalizar o nosso pêssego, que já não tem mais nada pra gente fazer nele de dar luz aqui. Agora, a gente vai pegar novamente o nosso pincel Pituá, o 462, tamanho 0. Nós vamos depositar na tinta vermelha um pouco de tinta. Olha o pouquinho que eu peguei. Vou tirar o excesso no meu prato. Vocês vão ver aqui que é bem pouquinho. O pêssego... tem umas pintinhas nele. Seja bem-vinda, Cíntia. Ó, o pêssego, ele tem umas pintinhas. Então, a gente vai tirar o excesso. E como que a gente faz? Mão leve, tá? Esse pincel, ele já vai fazer todo o trabalho. Mas você tem que estar com a mão leve. Ó, você vem fazendo batidinhas. Só... E não é nele todo, não. Em algumas partes, sem deixar rastro de formiga... tá? É aleatório, só para dar as pintinhas do pêssego, tá? Tá dando para entender? Ó, tá bem suave, eu tô com a mão muito leve, gente. Eu vou lá no prato, vou pegar um pouquinho do vermelho que tá no próprio prato. Olha, eu venho muito levinho. Olha aqui o tom que tá dando, aquelas pintinhas que tem no pêssego. Tá vendo? É muito igual, gente, que tem que ficar a pintura, porque a gente quer chegar mais próximo da pintura realista. Por isso que eu vou ensinando para vocês essas técnicas. Aqui a gente vai fazer também um pouquinho de pintinha, tá? Ah, que bom que dá para ver o prato, tá? Ó, eu venho mais um pouquinho no vermelho. Gente, é bem pouquinho, tá? Eu pego um pouquinho, porque eu falei com vocês que o vermelho é traiçoeiro e é mesmo. Olha, joia, deu para ver as pintinhas, estão vendo como é que tá ficando? Então, essa parte finalizou. Agora, a gente vai passar para a parte aqui do nosso caule. Então, bora lá. Para fazer esse caule, a gente vai precisar das tintas. Já pode deixar aberto aí, nós vamos trabalhar tanto o caule quanto a folha, tá? Com verde pistache. Nós vamos trabalhar com verde musgo. Eu tô abrindo e tô deixando tudo aqui do ladinho, tá? Verde pistache, verde musgo, verde oliva e com a tinta marrom. Ó, verde pistache, verde oliva, musgo e marrom. Joia? Vou chegar para cá. Como que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos trabalhar aqui. Primeiro, a gente vai pegar esse verde. Ah, aqui eu vou utilizar o pincel da Tigre, a referência é 308, o número 1, tá? Não se prende a isso, não. Eu só tô falando os números, porque eu sei que às vezes vocês vão querer saber. Depositou a tinta com esse pincel, pode ser também o pincel 454 ou 456, tamanho 0, tamanho 2, que são pequenininhos. Mas eu vou usar esse porque ele é mais fácil. Ó, eu subo um pouco com esse verde musgo. Subi com ele. Venho aqui, depositei no verde pistache, olha o pouco que eu peguei. E já vou vir
trabalhando com esse caule, tá? Ó. Trabalhei com ele. Vou lavar o pincel, vou secar. E agora eu vou vir com esse marrom. O marrom é só aqui até aqui, ó, unindo no verde musgo. E daqui pra cima, ó, aqui na folhinha, eu trabalho com verde musgo. Tá vendo? Então, eu venho aqui, verde musgo com o marrom, esse pedaço é marrom, aqui também é verde musgo, tudo mesclado, ó. Esfumacei agora com esse próprio pincel, tá bom? Agora, a gente vai entrar com verde pistache nesse pedaço aqui. Dentro da folha vai ser o verde pistache, tá? Então, esse verde vai integrar aqui por cima do verde musgo. Olha o efeito que ficou, o degradê. Vocês conseguem visualizar a intenção aqui? Que é para fazer o degradê, por isso que a gente entra com uma tinta por cima da outra. Eu venho um pouquinho com esse marrom em cima desse verde musgo aqui embaixo. Vou pegar um pouquinho mais do verde musgo, só para dar um tonzinho aqui, tá? Pronto. Vou descer agora com o verde pistache. Agora sim, fez um efeito bem legal. Pronto, não vou ficar passando mais, senão a pintura fica muito esfregada. Agora, meninas, vocês vão pegar o pincel de vocês. Ah, obrigada, Cíntia, muito obrigada. Bora pintar também. Nós vamos preencher toda a folha com o verde pistache, tá? Essa já é a nossa última parte da aula. Já é a última parte, gente. Foi muito rápido, a hora voou. Ó, a gente vai cobrir toda essa folha com esse verde pistache. Toda ela. Pessoal, vocês estão comigo? Estão acompanhando? Tá tendo alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Para quem chegou depois, tá? Eu expliquei no início para não se preocupar que a aula vai ficar gravada. Espero eu, em Deus, conseguir salvar essa aula, porque, gente, é minha primeira vez ao vivo aqui, eu tô sozinha. Quem me ajuda a fazer tudo é o meu esposo, hoje ele não está aqui, então eu vim com a cara e com a coragem de fazer sozinha. Se não for assim, a gente não faz, né? E eu vou deixar salva e vou postar também o link que vai levar vocês direto para o risco, todos os materiais que eu utilizei, tinta, pincel e também a foto para vocês terem em mão da pintura de hoje, tá? Olha, a gente já preencheu tudo. A Cíntia tá juntinho. Isso aí, fica aí. Quero ver quem tá aí, gente. Ó, então, a folha a gente já preencheu, tá? Toda ela com o verde pistache. Tá ficando lindo, né, Denise? Denise deu vontade de pintar de novo, não deu? Gente, a Denise já pintou, tá? Ela já pintou, fez essa aula. Eu dei aula para as meninas aqui na aula presencial. Aí eu fiz questão de dar essa aula na terça-feira e ficaram lindos os panos. Olha, agora fica comigo aí que eu vou ensinar como fazer folha fácil. Agora é o pulo da pintura, tá bom? Então, bora lá. Como que a gente vai fazer? Nós não vamos fazer nenhuma ranhura aqui nela, nada. Olha como que eu faço. Eu venho com um ladinho só do pincel, já cansei de ensinar isso aqui pra vocês, tá? Ó, só tinta de um ladinho. Olha o que que eu faço. Eu deposito aqui e puxo. Ó, vou de novo, vou fazer um monte, tá? Não vou fazer ranhura. Ranhura é aquele detalhe que tá no meio da folha. Vocês estão acostumados a ver? Ó, coloco e puxo. Vocês entenderam que se tivesse tinta do lado de cá eu não ia conseguir fazer esse efeito? Tá vendo como é que as técnicas que a gente ensina são válidas? Ó, coloca e puxa. Viram? Fiz um lado. Estão comigo, né?
Vamos fazer o outro lado agora? Bora fazer o outro lado. Deixa eu chegar esse prato para lá para não me atrapalhar. Deposito a tinta e puxo. Deposito e puxo. Gente, fazer um lado aqui é de um jeito, do outro é difícil. Bora lá. Vamos lá. Nós não fizemos a ranhura, então eu estou ensinando a fazer aqui para vocês, ó. E puxo. Sobe de novo. Ei, Maria Helena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho. Tá conseguindo acompanhar, Maria Helena? Se tiver alguma dúvida, a gente tá aqui, tá? Ó. Foi. Pronto. Ah, obrigada. O T-Life falou que tá lindo. A Mirella falou com uma perfeição. Ah, tô amando. Que legal, Maria Helena. São João del Rei, Minas Gerais. Ah, boa noite para você também. Fica aí com a gente, tá? Ainda tem aula ainda. Tá quase acabando, mas ainda tem. Olha como é que ficou o detalhe. Agora eu vou ensinar para vocês a parte aonde a gente dá uma intensificada, uma escurecida. Eu quero explicar para vocês que o ideal é deixar secar um pouco, tá bom? Só que como eu não tenho tempo para deixar essa pintura secar, eu já vou fazer ela aqui, mas depois eu vou retocar. Depois que acabar a aula, que essa pintura secar, eu vou retocar, tá? Mas é só porque eu já quero ensinar para vocês a técnica, tá bom? Pega de novo o verde musgo e nós vamos trabalhar com essa parte da folha. Ela é um pouquinho mais escura, tá? Mas bem pouquinho, só nas pontas dela, tá? Ó, a gente passa, eu já vou passar e já vem esfumaçando. Que é quando a gente bota a tinta e não deixa o pincel parado, a gente vem empurrando para dentro e é bem pouquinho. Eu sempre falo para as minhas alunas que é melhor errar por pouco do que por muito, tá bom? A Graziela gostaria que eu desse aula em Cachoeira. Ah, Grazi, não consigo, amor. Quem dera. Grazi, você sabe tanto de coisa que eu faço, né? Se eu contar, o povo aqui nem acredita, Grazi. Não dou conta, quem dera que eu tivesse tempo. Agora eu já tô cheia de coisa, de compromisso. Pronto. Estão vendo como é que eu já escureci ali? Vem fazer aqui, Grazi, tá? Vem fazer, vai ser um prazer te receber. Ó, acabamos e agora nós vamos pro verde oliva, tá? Bora lá. Pega um pouco do verde oliva, só na base aonde a gente botou o verde musgo e puxa um pouquinho para cima. Gente, vocês vão colocar, eu vou fazer bem devagar. Colocou ali, puxa bem pouquinho. Não cobre o verde musgo, porque o papel do verde oliva é só fazer aquele sombreado, só intensificar um pouquinho. Eu quero que o verde musgo, que foi o primeiro verde que eu passei, ele fique mais evidente, tá bom? Então, ó, pega um pouquinho e joga, ó, bota um pouquinho e puxa. Bota um pouquinho e puxa, bem pouquinho. Estão vendo? Vou lavar o meu pincel. Ah, obrigada, Maria Helena. Tenho mãos de fadas. Gostei dessa. Então, bora lá. Vou fazer aqui, ó. Vou começar por cima. Bota um pouco e puxa. Gente, a gente fazer de um lado é fácil. Agora, do outro, ainda mais que eu tô com a câmera, é mais difícil. Mas bora lá que a gente consegue. Aqui a gente se vira nos 30. Bota aqui e puxa. Bota e puxa. Olha que lindo que tá ficando. Tá quase. Agora nós vamos dar nossa luz. Ó, vou botar mais um pouquinho aqui, vou puxar, porque eu achei que ficou muito fraquinha essa parte aqui de cima. Quando eu falo para as minhas alunas, larga de ser miserável, bota tinta nisso. Ó, pronto. Agora, para finalizar, nós vamos trabalhar com o nosso branco. E vocês vão ver que a pintura vai estar pronta. Não tem mistério. Eu já vou pegar o branco, já vou vir com ele, um pouquinho do nosso branco, aqui no nosso caule em cima, ó, dou uma batidinha e puxo para baixo. Já dei uma luzinha ali. Olha como é que ficou.
Estão vendo? Agora sim, a gente vai entrar com a luz dessa folha. E mais uma vez eu quero falar, a gente não fez a ranhura do meio, mas não parece que tá feito a ranhura do meio? Olha que lindo que fica. Então, aqui eu vou dar luz, ó, deposito branco e puxo. Deposito branco e puxo. Deposito branco e puxo. Ó, deposito e puxo. Agora vamos pro lado de cá, tá bom? Deposito e puxo. Deposito branco e puxo. Deposito e puxo. Quem aí já pintou folha, já pintou com essa técnica? Alguém já fez que tá aí na live? Eu sei que tem gente que nunca pintou, que tá na live. Que aqui é assim, gente, a gente convida as amigas, pede ajuda para todo mundo. Gente, primeira live, as amigas têm que ajudar, tem que aguentar, tem que ficar com a gente. Irmã. Conseguiram visualizar? Tá dando para ver como que a gente faz a nossa luzinha? Vocês estão conseguindo visualizar? E é isso. O que vocês acharam da folha? Foi difícil fazer essa técnica? Ou conseguiram compreender? Acho que todo mundo conseguiu compreender, né? Então agora eu vou tirar as tintas daqui. Vou virar a câmera para mim, tá? Vou balançar vocês só um pouquinho, pra gente poder visualizar essa pintura. Então bora aqui ficarem pertinho de mim. E é isso, pessoal! 1 hora de aula. Deixa eu só apertar esse negócio aqui. A Verinha amou, né, Verinha? Gente, eu comprei um tripé, mas ele fica balançando, o trem não aperta. Ah, meu Deus, quem sabe faz ao vivo e no ao vivo tudo acontece, que o trem não quer parar. Cadê o amor pra socorrer nós? Amor não tá aqui. Vou botar aqui embaixo, ó. A gente improvisa, a gente é dessas. Improvisa tudo. Ah, gente. Ah, agora deu certo. Muito bom. Eu quero mostrar pra vocês a pintura. Olha a nossa aula, como ficou. Olha o nosso pêssego. O que vocês acharam? Tá realista? Tá bonito? Vocês pintariam aí? Me conta se vocês pintariam. Gostaram? Vou esperar o feedback de vocês para a gente poder finalizar. E eu já quero agradecer a presença de cada um aqui na aula. Dizer que eu amei ter vocês aqui. Eu espero poder trazer mais conteúdos que sejam fáceis, que vocês consigam pintar aí na casa de vocês. E já tira um print aí comigo, posta lá no Instagram quem me segue. Você amou, Maria Helena? Ah, que bom. Cíntia também gostou, a Mirella também. Já tira um print comigo aí, ó. Vou fazer um sorriso aqui. Ó, pode tirar. Já printou? Que agora eu não vou sorrir mais não. Ai, é isso aí, gente. Ó, a aula de hoje foi isso. Um beijo grande. Até a próxima aula. Muito obrigada por cada um de vocês que estiveram comigo aqui durante toda a aula. Gratidão. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula, que se Deus quiser, será semana que vem, tá bom? Eu vou alinhar algumas coisas para eu poder confirmar se eu vou fazer toda quinta-feira. Eu ainda preciso acertar algumas coisas para poder saber se vai ser toda quinta, mas eu aviso lá no meu Instagram, quem ainda não me segue, é o @panodecasaatelier, tá joia? E é isso, um beijo grande, ó, até a próxima aula, tá? Vou tentar agora apertar os botõezinhos aqui para salvar, tá bom? Boa noite para vocês. Agora vamos lá tentar salvar isso aqui. Como é que salva? Salvar destaque. Salvo no seu canal como vídeo. Ah, salvou, gente. Tchau para vocês.